então apresentar para vocês uma pesquisa em andamento, né? Eu queria uma ideia de uma conversa mesmo com vocês, né? E o que eu vou apresentar aqui, na verdade, está em grande parte nos meus artigos recentes, né? E tem questões também, como é uma pesquisa em andamento, tem questões também que estão justamente em processo de elaboração, que é sempre bom a gente, eu estava comentando com o Luiz Roberto aqui antes da gente entrar, a gente quando diz de novo, diz de um outro jeito, né? Então é esse processo, né, em andamento que está aqui, é nesse momento que eu estou da pesquisa. E a pesquisa daí o título dessa fala, é uma pesquisa sobre sofrimento quando associado a experiências de violência. E a referência histórica para pensar essa questão, no meu trabalho atual, é a ditadura militar brasileira e, em particular, a experiência de tortura e de desaparecimento e morte de familiares. E, então, em torno disso, quer dizer, não é um trabalho sobre a ditadura, né? Mas é um trabalho sobre o sofrimento, quando associado a experiências de violência. Então, e toma como eixo essa experiência histórica nossa, né? Então, o que eu vou um pouco ler, um pouco falar, né? Porque tem partes que eu realmente escrevi mesmo, né? Então, o que eu estou querendo falar dessa experiência é, na verdade, o que ficou dessa experiência, né? O que, eu não gosto de falar restou, porque restou parece que acabou, né? Eu acho que é o que ficou dessa experiência para nós hoje. E na verdade, é uma análise dessa experiência, do modo como esse período de violência tem sido falado hoje em distintas modalidades de narrativa pelos que vivenciaram essas experiências de violência. Mas não só, também pela repercussão dessas falas, né? Assim, a principal fonte do material da pesquisa, ou dessas reflexões todas que eu vou trazer para vocês, vem das narrativas dos que viveram essas experiências, em particular da chamada literatura de testemunho, que tem muito, né, no Brasil, tem uma enorme quantidade de livros publicados sobre, tanto sobre publicados ainda durante esse período, quanto posteriores, né? Então é essa literatura de testemunho, ou seja, escrita pelas ou familiares ou pessoas que viveram essas experiências de dor, tortura ou morte ou desaparecimento, que eu comecei a analisar, né? E também entrevistas que eu mesma faço com pessoas que vivenciaram essas experiências. Mas além disso, e particularmente eu estou tentando entrevistar as pessoas que estão engajadas agora nas políticas de memória, que começaram sobretudo a partir da Comissão Nacional da Verdade, né? Então eu incluí também, essa pesquisa começou um pouquinho antes da instituição da Comissão Nacional da Verdade, mas evidentemente eu incluí também todo o material reunido e sobretudo sistematizado pela Comissão Nacional da Verdade. É interessante porque eu gosto muito da crítica que um membro da Comissão de Anistia faz do relatório, da análise que ele faz, não é propriamente uma crítica, quando ele diz que o relatório, na verdade, não disse quase nada que nós não soubéssemos já. A grande questão importante do relatório é a questão de que tornou oficial, ou tornou oficiais as informações que estavam dispersas, né? Que eram informações todas coletadas pelo próprio movimento dos familiares e das pessoas engajadas na luta contra a ditadura. Então, esse material também, além do material que a própria Comissão Nacional da Verdade acabou deflagrando um processo de muita notícia, muitos depoimentos e muitos relatos e a criação de muitos espaços de memória, como é o caso em São Paulo, do Memorial da Resistência, que também tem muitas entrevistas, muito material, né? Então, por esse caminho, com esse material inicial, essa é a fonte, né, da reflexão, a pesquisa consiste numa investigação sobre o trabalho da memória, na verdade, né? Ele acabou ficando assim. Por meio da análise das trajetórias de indivíduos em busca de compreender a violência vivida e de reinscrever essa experiência no curso da sua existência e na sua vida cotidiana.
a memória é assim pensada como necessariamente mediada pela maneira como o mundo está sendo habitado no presente. Né? Quer dizer, a ideia é o que ficou dessa experiência, né? O legado dela. Então, eu falo sempre que é meio óbvio isso, mas eu gosto de começar por aí, dizendo que Moos foi a grande inspiração desse trabalho, porque depois eu quero falar desse caminho. Moos foi uma espécie de ponto de partida com o nosso clássico conhecido expressão obrigatória dos sentimentos. Por quê? Porque, na verdade, quer dizer, ele é o ponto de partida lá atrás dessa história, porque, como se pode dizer a partir desse texto, né, esse texto fundante dessa reflexão sobre emoções, né, sofrimento como uma emoção, as experiências do sofrimento, como qualquer experiência que envolve corpo e emoções, estão escritas, não só estão escritas numa ordem simbólica, como está lá no texto, né, como, o que eu quero ressaltar, elas fazem sentido na relação do sujeito com o mundo. E os sentimentos são, eu me lembro muito da leitura que o próprio Lévi-Strauss faz na introdução do livro, a introdução à Sociologia e Antropologia do Moos, quando ele diz, Moos pensa os sentimentos como linguagem. Né? E é essa questão que foi o ponto de partida o tempo inteiro, né? Essa ressaltada pelo Lévi-Strauss, no sentido de que os sentimentos, eles se tornam inteligíveis quando eles são expressos mediante formas que estão, de alguma maneira, socialmente instituídas, de alguma maneira. Então, elas se tornam inteligíveis mediante a sua manifestação sobre formas instituídas, porque elas estão referidas ao outro. E é esse ponto, né, de o sofrimento como uma linguagem e o fato de que a expressão do sentimento implica o outro é que eu quero ressaltar como os pontos de partida da reflexão. Né? Depois aí eu vou ver aonde que isso foi me levando. Né? Então, eu tenho argumentado, a partir desse ponto de partida, né, que no caso das experiências de violência, ao sofrimento da experiência vivida, agrega-se o sofrimento de não haver formas de expressão instituídas para a dor. Ao contrário, nesse caso, há a imposição do silêncio, do esquecimento, a recusa da escuta e, assim, a negação da violência, da humilhação e da dor impingidas ao outro. Como no caso, evidentemente, do que eu estou trabalhando, que é a memória da ditadura. Então, dessa forma, o problema que a violência coloca é o da ausência de um lugar de inteligibilidade e de escuta para o sofrimento que dela advém. Lugar que requer, como condição mesma da sua possibilidade, alguma forma de reconhecimento social da violência. Eu acho que isso não se aplica apenas à ditadura, mas aí a qualquer forma de violência. Né? A gente pensa gênero, por exemplo, né? Quando essa questão do reconhecimento social foi fundamental para e a minha questão é o sofrimento que advém dessa. Eu estou o tempo inteiro pensando em termos de corpo e afetos, né? Por isso daí o sofrimento é a questão. Bom, em relação à ditadura brasileira, o momento em que se instituiu a lei de anistia, que foi em 79, ainda em plena ditadura, é o momento dessa imposição de um silêncio sobre a violência, e em particular sobre a tortura. E eu digo esse momento, e a lei de anistia, ela acabou se tornando o marco histórico que está em pauta na investigação que eu estou fazendo. Porque esse é o momento em que, justamente, em torno de uma suposta conciliação, que nunca foi aceita pelos dois lados, né, em troca, todo mundo conhece, não sei se depois vocês quiserem falar que eu fale mais disso, mas eu não quero me ater muito, mas é o momento em que se tenta, por isso chama lei de anistia, tenta uma primeira conciliação com a volta dos exilados, e é um momento em que, a partir do acordo que se faz, se tornou, não foi possível julgar e responsabilizar os agentes da violência de Estado, vamos dizer assim. Né? Então, essa discordância, né, esse acordo forçado, como é chamado pelos militantes da ditadura, que fez com que este momento fosse vivido
pelas pessoas atingidas pela violência de Estado como um momento, um acordo forçado e um momento de silenciamento. Então, houve sobretudo a manifestação dos familiares dos mortos e desaparecidos nessa época, de que essa foi uma outra forma de violência que se sobrepôs à experiência da violência anterior, pela imposição do silêncio e do impossível esquecimento da violência vivida, sobretudo no que se refere à tortura, ao desaparecimento e à morte, né? Então, há vários trabalhos, vários estudos que reafirmam sobre a lei de anistia e a maneira como se reagiu à lei de anistia, que reafirmam essa ideia de que ali, a Irene Cardoso, por exemplo, fala em interdição do passado a partir daí, imposição do esquecimento. Heloísa Greco, que é uma historiadora de Minas, se não me engano, fala em estratégia do esquecimento. Ela estudou justamente a lei de anistia, estratégia do esquecimento, espoliação da lembrança, que é engendrada por isso que ela chama anistia-amnésia, amnistia-amnésia, né? Que é um esquecimento em relação ao que se passou. Então, essa forma de pensar o legado da violência remete, remete claramente às formulações da psicanálise, no sentido de que a experiência de violência não se apaga, né? Mas ela permanece de alguma maneira inelutavelmente. A inquietação em torno da lembrança, em tempos e contextos políticos distintos e sob formas diversas, perpassa, na verdade, toda a experiência de violência. Ela é uma questão, a questão da lembrança, do que fica, né? Aí eu vou citar uma filósofa. Eu digo que eu tenho navegado em muitas disciplinas, sobretudo, eu tenho saído da antropologia pelas questões que o meu problema de pesquisa suscita. Ela é uma questão que ela é um problema. Eu estou trabalhando com uma questão antropológica, mas ela me leva sempre para fora. Sobretudo a filosofia, aí lembro de você, e a psicanálise. E a história menos, até depois a gente pode conversar por quê. Mas a Jeanne-Marie Gaillaban é uma filósofa que trabalha justamente com essas questões, muito na interseção com a psicanálise também, com essas questões da memória, do lembrar, do escrever e do esquecer, né? Ela tem um livro que se chama exatamente assim. Então eu vou ler porque eu acho que isso aqui é muito sintético, eu vou citá-la, do que me parece que é a questão. Ela diz assim: a memória efetiva não se deixa controlar, somente se deixa calar e às vezes também manipular, mas volta. O reprimido retorna, como diria Freud, né? Ela não se deixa controlar nem pelas ordens do eu consciente, nem pelos mandos do soberano, do rei, do padre ou do militar. É essa independência do lembrar que sempre preocupou, certamente de diversas maneiras, tanto os filósofos quanto os políticos e também os psicanalistas. Eu acrescentaria os antropólogos, eu nos acrescentaria aí, né? As lembranças são como bichos selvagens que voltam a nos atormentar quando menos queremos. Por isso dizem Freud, olha de quem ela está falando, Freud, Nietzsche, Bergson e Proust, e mais tarde Adorno e Benjamin, Ricoeur e Derrida, convém muito mais, e esse é o ponto que eu quero acentuar, convém muito mais tentar acolher essas lembranças indomáveis, encontrar um lugar para elas, tentar elaborá-las, em vez de se esgotar na vã luta contra elas, na denegação e no recalque. Então é muito nessa linha, né, que eu estou situando esse trabalho. E sobretudo porque eu estou trabalhando o tempo todo com essa dimensão que eu falei para vocês, que é tanto do corpo quanto dos, a gente pode chamar dos afetos, ou a própria dimensão psíquica mesmo, né, desse sofrimento que está implicado no sofrimento, né. Então, esse mesmo pressuposto, aí eu faço um passeio também pela antropologia da saúde, né, no qual eu, no fundo, a minha questão é uma questão de saúde, né, de saúde mental. Então, e esse mesmo pressuposto está, porque entrar na área da saúde também, como eu entrei, né, há anos atrás, também me fez transcender as fronteiras da antropologia, né,
E eu, um dos autores que eu estudei bastante na época, eu dava muita aula sobre ele para os alunos da medicina e da enfermagem, é o Georges Canguilhem, que ele faz uma crítica das noções de normal e patológico a partir da crítica da própria concepção de doença da biomedicina. E eu me lembrei dele quando ele fala, ao contrário, quando ele faz essa crítica da ideia de doença e de cura da biomedicina. Ele diz, ao contrário da perspectiva de cura, da cura biomédica, ele fala da doença como uma experiência que não se apaga, mas que fica inscrita no corpo. Ele não está falando do plano psicológico aqui, ele está falando do plano biológico. Ele era também médico. Mas ele está falando do corpo biológico como um corpo vivo, como um corpo em relação... Essa era a crítica, a ideia de estudar com cadáveres, né? Ele diz, o corpo é um corpo vivo. Então, é em relação com o seu meio o tempo todo, né? Então, ele diz... nenhuma cura, vou citar, aspas, nenhuma cura é uma volta à inocência biológica. Curar é criar para si novas formas de vida, às vezes inclusive superiores às antigas. Há uma irreversibilidade da normatividade biológica, daquilo que regula o corpo biológico, que nunca volta a ser como antes, né? Então, mesmo que a doença passe, ela fica incorporada, para usar um termo aí do Thomas Zorgas, né? Inscrita de alguma maneira no corpo, como uma experiência vivida. E a gente pode pensar isso para a violência também. Então, a pergunta é, como a experiência de violência se incorpora, pensando o corpo, na verdade, como corporalidade, né? Como materialidade na qual se inscreve a pessoa cuja existência está inscrita numa ordem social, né? Então, pensar a violência como experiência que fica inscrita no corpo, como materialidade da existência, envolve pensá-la como algo que permanece, mas não da mesma maneira como aconteceu no momento da sua ocorrência. E essa é a questão, né? Há um movimento que é o próprio trabalho de incorporação das experiências, que está envolvido na reconstrução da vida depois da experiência da violência, e que dá exatamente o sentido da elaboração da experiência, né? Então, dessa forma, é disso que eu estou querendo tratar, né? E dessa forma, então, no plano subjetivo, a reparação permanece um processo tão necessário quanto incompleto, incessantemente trabalhado pela temporalidade, o tempo que trabalha isso, implicando que o passado seja evocado constantemente, mas a cada vez em termos diversos, pelos distintos elos entre passado e presente, segundo os eventos individuais e coletivos do presente. Então, quer dizer, a investigação seria uma maneira de evocar também esse passado, né? Então, esse momento, voltando aí à nossa ditadura, né? Esse momento em que se impôs o silêncio pela lei de anistia é ao mesmo tempo um momento em que emergiram, eu gosto muito da ideia do Michael, na verdade, o nome dele não é francês, é alemão, não sei como se pronuncia, Michael, mas assim, Polak, que é um historiador que estuda o Holocausto, né, em que ele usa a ideia de memórias subterrâneas, como as memórias que se contrapõem à memória oficial, né? Então, exatamente como memórias subterrâneas, é neste momento, em 79, que emergem as primeiras publicações sobre os crimes da ditadura, em particular sobre a tortura, que podem ser pensadas como uma contrapartida da tentativa vã de apagar a memória. Vã no sentido que a Jeanne-Marie Gagnon fala, como eu citei antes, né? Entre as primeiras dessas publicações que denunciavam a prática da tortura, eu me lembro, cito aqui, bom, primeiro o livro conhecidíssimo do Gabeira, que é de 79, que é isso, companheiro. Em Câmara Lenta, um livro do Renato Tapajós também, que ele fala com todas as letras de toda a experiência de tortura pela qual ele passou.
Depois tem um jornalista chamado Antônio Carlos Fon, que escreveu um livro em 79 também, publicou em 79, chamado Tortura, a História da Repressão Política no Brasil. E tem os Carbonários do Alfredo Serkis também. Todos esses livros estão falando explicitamente e abertamente da tortura. E depois houve outras denúncias que foram reiteradas anos depois, como é o caso do livro do Roberto Salinas Fortes, que também foi torturado, um professor da USP de filosofia, chamado, um belo nome, chamado Retrato Calado. E Flávio Tavares, jornalista com como é que chama? Memórias do Esquecimento, também outro belo título. O Jacó Moreira fala também no Combate nas Trevas, em 2004. Enfim, vários. Eu poderia enumerar. Em um certo momento eu queria trabalhar só com isso, mas é um material meio inesgotável. Então eu estou trabalhando bem a moda da pesquisa qualitativa, com análise de cada um desses romances, selecionando poucos deles. Então, o que aconteceu é que naquele período, a gente pode dizer que a escritura se tornou um modo de agir, nesse momento em que se estava constrangido a não falar dessas experiências, né? O Jacó, não é Jacó, é Jaime Ginsburg, é um crítico literário. Esse é outro também que eu estou navegando nessas águas também da crítica literária, por conta de estar usando literatura de testemunho. Ao analisar os textos literários sobre o período da ditadura, ele argumenta que os textos indicam um descompasso entre as condições disponíveis para atribuir sentido ao que ocorreu e as necessidades de quem foi atingido. É exatamente aí que a escritura vai ocupar um lugar, né? Agora, no momento em que se admitiu a responsabilidade do Estado pela atuação ilícita dos seus agentes de segurança, que foi em 95, no governo do Fernando Henrique, pela lei conhecida como Lei dos Desaparecidos, se iniciou, a gente pode dizer que esse é um marco de uma nova etapa da maneira de lidar com a violência durante a ditadura militar, que com todos os percalços, obstáculos, limites, etc., chegou na criação da Comissão da Verdade em 2011, que é um momento fundamental nesse processo de enfrentamento com o passado, né? Sobretudo pelo reconhecimento pelo Estado, da violência de Estado, tal como está colocado com todos os detalhes no relatório da CNV. Agora, o que eu estou trabalhando, então, como eu falei para vocês, minha questão não é os fatos tal como eles ocorreram, mas o que ficou deles. A questão do sentido das narrativas sobre a violência permanece sempre uma questão aberta. As políticas de memória, elas constituem, essas que começaram, sobretudo a partir de 95, né, com a Lei dos Desaparecidos, elas constituem uma forma particular de escuta. Elas instauram indubitavelmente, lugares de escuta, tornando possível a palavra, como não existia antes, né, e o reconhecimento do discurso daqueles que sofreram a violência de Estado. Mas elas instituem, no entanto, as formas pelas quais a violência deve ser dita e escutada. Há um script prévio, que pode ser estabelecido com maior ou menor flexibilidade, mas que é estruturado tanto pelas formas jurídicas, quanto por uma agenda política específica, a partir da qual se supõe que as vítimas devam falar. Então, as vítimas não necessariamente se reconhecem in toto nesse enquadramento que lhes é apresentado para falar sobre o seu sofrimento, que é a questão que eu tenho em pauta, né? Trata-se, assim, de uma, pelo menos na perspectiva antropológica, né, de buscar saber o que pode e o que não pode ser dito, para além do que deve ser dito para ser escutado. Ou seja, o contexto social e político da enunciação da violência, os atores em jogo e a situação na qual a violência é enunciada. Eu remeto aqui a dois trabalhos muito importantes sobre isso, que é a primeira análise da Fiona Ross sobre a Comissão da Verdade e da Reconciliação na África do Sul. E o próprio trabalho do Michael Pollack e de uma outra
pesquisadora que trabalha com ele, chamada Nathalie Heinrich, que em torno da memória do Holocausto, que eles são eloquentes a respeito desses entraves na comunicação, das pessoas que se dispõem a falar dentro das políticas de memória e que tem um enquadramento no qual elas podem falar. E aí o tema da violência sexual, a Fiona Ross, tem muito a ver com o trabalho do Daniel, essa questão também, que ela mostra como as mulheres tinham que falar da violência sexual. Só que as mulheres não queriam falar. Então, não só elas tinham que falar, enquanto elas não falassem, eles não paravam de interrogá-las, como apenas elas tinham que falar da violência sexual. E não outras formas de violência sexual. Sabia-se que os homens eram muito humilhados também por formas de violência, mas sobre essas elas eram completamente silenciadas, né? Então, é essa questão muito complicada das políticas de memória, que é um enquadramento das falas, né? A possibilidade de escuta tem a ver com você se enquadrar também dentro desse enquadre, né? Então, as falas, que sob a forma de depoimento, que a gente vê, por exemplo, não só o Memorial da Resistência também de São Paulo, por exemplo, que tem as entrevistas, ela tem entrevistas também bastante enquadradas numa agenda política também, né? Então, isso é uma coisa importante, não porque o material deixe de ser importante, mas para que ele seja considerado como análise do dado, né? Então, quer dizer, as falas sobre a forma de depoimento, de relatos, de testemunhos, na forma que for, elas são sempre discursos, como nós sabemos, antropologia, situados, né? Então, a gente se trata de saber como eles são enunciados nesse embate que eu gosto de uma coisa que a Elizabeth Helin fala sobre esse momento no Brasil, que ela fala em relação à Argentina, que já nós não estamos vivendo mais o embate entre memória e esquecimento, mas entre distintas memórias. Cada um buscando um lugar autorizado para falar, né? E, na verdade, agora a gente não sabe se nós vamos voltar a isso, porque depois vocês souberam da comissão de anistia, né? Que, enfim, ameaçada de extinção e com um membro que tem ligações com a ditadura, né? Então a gente não sei ao quanto as várias versões da memória vão ter lugar agora, né? De repente voltamos à situação anterior. Então eu queria falar agora um pouco daquilo que é, nesse processo todo, o trabalho do tempo. Eu tenho uma fortíssima inspiração na Vina Das. Na verdade, tem no Brasil uma conhecida crítica, principalmente entre os cientistas políticos que trabalham com justiça de transição, tem uma conhecida crítica entre aqueles que se opuseram à ditadura, sobretudo, em relação ao longo tempo transcorrido entre o que se considera o fim da ditadura civil-militar, que foi em 85 oficialmente, né, e a criação da Comissão da Verdade, que foi em 2011, quase 30 anos depois. O que, segundo eles, segundo essa crítica, contraria os princípios do direito internacional e o que se espera de uma justiça de transição, que sucede às ditaduras e os períodos de violência política, com as políticas de memória estabelecidas logo após o fim do período ditatorial, como foi o caso com todos os conflitos que caracterizam esses processos do Chile, do Uruguai e da Argentina, né, para ficar entre os mais próximos. Eu estava lendo um livro agora, né, também contrariando essa ideia de que tem que ser, né, logo depois, sobre a Coreia do Norte, e uma figura que era a figura da prostituta, que tem um nome na língua coreana que eu não sei reproduzir agora, não me lembro, em que essas mulheres elas eram as que prestavam serviços sexuais aos soldados americanos. E depois, o que ela está tratando era da diáspora coreana, que implicou que essas mulheres saíssem e fossem para os Estados Unidos como esposas dos soldados. E houve um total apagamento da experiência de violência sexual que elas sofreram na Coreia em torno de toda a ideologia do sonho americano, dos Estados Unidos, que acolhe os imigrantes, etc, etc.
E ela diz que a primeira, isso foi em 1950, e ela diz que as primeiras manifestações contrárias que puderam dar alguma visibilidade a essa experiência aconteceram 40 anos depois. Então, dependendo da dimensão em que essa questão está sendo tratada, é muito difícil que ela seja tratada. É diferente o discurso da justiça de transição e do direito colocado no plano institucional. Mas o que eu estou falando aqui é de outra ordem. E é muito difícil de falar disso imediatamente depois da experiência vivida, né? E para isso eu quero remeter ao texto de um psicanalista chamado Marcelo Vinhar, que é um uruguaio, que tem um livro sobre tortura. Ele diz: não se mede em anos, mas em décadas de trabalho e esforço, o tempo gasto para reverter a injunção do silêncio, para transformar a proscrição da memória em prescrição de memória. Eu acho que é justamente essa a questão, né? Então, sem supor que para isso haja um caminho a ser seguido, ou seja, sem supor a justiça de transição como um dever ser, é interessante, agora eu faço um parênteses, um trabalho do Paulo Arantes, que é um filósofo marxista, em que ele analisa o atual estágio do capitalismo, e ele fala de como os direitos humanos substituíram como utopia o socialismo. E ele diz, na verdade, o dever de memória, ele se tornou um novo imperativo categórico para nós. E eu acho interessante isso, porque a ideia de que como se tivesse uma regra a ser, caminhos a serem traçados, e é isso que o Marcelo Vinhar está falando, que tratando-se do sofrimento e da dor, é muito difícil, né? Então o meu trabalho, né, essa investigação, vai no sentido, então, de indagar, sem pensar a justiça de transição como um dever ser, né, mas vai no sentido de indagar, a posteriori, sobre o que fez o tempo transcorrido para assim colocar o passado no presente no lugar onde aí eu estou usando uma formulação de um historiador, no lugar onde esse se entrecruza com as expectativas futuras. É o Koselleck, que fala assim na formulação sobre o tempo. É o passado no presente, no lugar onde ele se entrecruza com as expectativas futuras, né? Então, aí eu entro no trabalho da Vinadas, no que ele também deu um caminho para essa linguagem dos sentimentos aí da qual eu parto, que tem a ver com a concepção dela do tempo como um agente que trabalha. Para ela o tempo tem uma agência própria. Ela fala do tempo não como uma representação, né, como uma grande parte da literatura, inclusive antropológica, é colocada, mas como um agente que atua sobre as relações, permitindo que elas sejam reinterpretadas e modificadas no embate entre os autores, pelo sentido das distintas histórias sobre os fatos ocorridos. Então, do ponto de vista dos que viveram a experiência da violência, que são considerados, portanto, vítimas, né, trata-se de entender aquilo que é, também na expressão da Vinadas, o trabalho de autocriação, que está implicado na reconstrução da vida depois das experiências de violência, que envolve um processo de negociações subjetivas entre o indivíduo e as possibilidades do mundo social. Então, a própria existência de políticas de memória, né, de verdade, memória e justiça, como são chamadas, né, as políticas de memória, evidencia que esse trabalho de reconstrução, no caso do sofrimento associado à violência, é indissociável do reconhecimento público e oficial, em alguma instância que seja, da violência que o gerou. Então, a Vinadas faz uma distinção importante nas suas formulações entre tempo, violência e subjetividade. Ela diferencia as experiências de violência em que o tempo pode trabalhar num rearranjo da vida cotidiana, porque essas experiências
podem ser inscritas de alguma maneira na vida cotidiana. Portanto, reescritas, revisadas nas memórias. E, por outro lado, aquelas experiências de violência em que essa inscrição não é possível, porque a violência ultrapassa os limites considerados toleráveis, né? Os limites do tolerável, daquilo que se considera a própria vida, os limites, portanto, do que, segundo ela, se considera o próprio humano. Então, essa segunda formulação da violência, daquela que não permite a inscrição, se aproxima muito da ideia de trauma. Em particular, da noção psicanalítica de trauma, mas tem uma revisão dessa noção pela psicanálise mais recente, que não é lida pela falta, por aquilo que institui como falta, mas é a ideia de um excesso. Ela ultrapassa o limite como um excesso. E que eu acho interessante, depois eu vou chegar mais adiante nisso também, porque eu acho interessante essa ideia pelo que ela implica de crítica à ideia da paralisia provocada pelo trauma. Ela não paralisa, ela não congela, ele põe um excesso que tem que lidar de outra maneira, mas está ali, está lá, atuando, né? Então é algo que ultrapassa aquilo que está inscrito na cultura, portanto não é simbolizável, não é acessível à linguagem, é um excesso. Então, o que uma significativa literatura contemporânea sobre a violência problematiza, e aí não apenas na antropologia sim, mas não apenas, mas também na própria psicanálise, na história da arte, em tudo quanto, né, na verdade, perpassa várias disciplinas, é a própria noção de trauma, quando essa se baseia na premissa de um fundamento universal e ahistórico da experiência humana. Nessa visão, a violência crítica, né, a violência não se define a priori, né, o que torna um ato, todos nós sabemos como antropólogos, como qualquer experiência vivida, intolerável, indizível, inenarrável, é a sua inscrição numa ordem de significação que faz dessa experiência algo para além do tolerável. Então, trata-se assim de trabalhar no registro dessa inscrição simbólica e dos limites a partir dos quais a sociedade e nela os indivíduos não toleram o ato e o nomeiam violência. Nomeação que, se não instaura a dor, porque a dor já estava lá, dá um lugar para ela. Então, o que interessa a essa pesquisa, como acho que a qualquer pesquisa antropológica, né, sobre a violência, são essas fronteiras entre o tolerável e o intolerável, dentro das quais se move o sujeito, com as suas possibilidades, nas suas negociações com o mundo social, onde o tempo pode trabalhar nesse movimento, ou o tempo congela, aí constituindo um excesso com o qual não se pode lidar. Então a ideia é pensar que o trauma não é nunca individual, né? Mas ele tem a ver com essas condições pelas quais a experiência é vivida, pela sua inscrição numa ordem de significação. Então aí eu acho que é interessante, porque não está só em jogo o que eu estou trabalhando, a experiência. Eu começo com ela, né? Eu começo com a experiência e com um relato sobre a experiência, mas também a repercussão disso, porque essas feridas ultrapassam o sujeito que viveu a experiência e que vivenciou isso, né? Então, o trabalho do tempo, ele acaba também afetando os outros que são os que estão escutando essa experiência, né? Os que estão como testemunhas dessa experiência, num sentido que eu já vou falar diante de testemunha, que não é só aquele que viveu, mas aquele que também escutou, se abriu para ouvir essa experiência. Então, na perspectiva de problematizar essa noção de trauma associada à experiência de violência, que diz respeito à sua abordagem fora do contexto da sua ocorrência
e que desconsidera os agentes históricos, sociais e psíquicos que estão em jogo, aparece aí, então, essa crítica à ideia que se desenvolve no âmbito da psiquiatria, da categoria de transtorno de estresse pós-traumático. Na verdade, essa categoria medicaliza a dor e o sofrimento envolvidos nas experiências de violência. Tem uma longa, eu não vou me ater isso aqui agora, porque não vai dar tempo, mas eu remeto às críticas do Alan Young, um trabalho muito bonito chamado Harmony of Illusions, Harmonia das Ilusões, sobre a criação dessa categoria, e também ao trabalho do Didier Fassin e do Richard Hashman, da Caroline Eliachev e do Daniel Larivière, todos trabalhando de uma maneira muito crítica essa ideia do estresse pós-traumático. E depois também ao que os próprios psicanalistas criticam dessa noção. E eu vou remeter a duas psicanalistas chamadas Fernanda Canaves e Regina Herzog sobre a diferença entre trauma e traumatismo, que traumatismo é essa ideia associada ao transtorno de estresse pós-traumático. Que é essa crítica que elas fazem a partir do lugar que tem a vítima na configuração do trauma. Então, sem entrar na polissemia do termo trauma dentro da própria psicanálise, que é toda uma, só ela daria aqui 2 horas para falar mais, né? Mas sem entrar nisso, as autoras falam, aí eu vou citá-las, aspas, o fato de ter passado por uma situação extrema não tem como consequência lógica e direta a produção de um trauma. De maneira análoga, o trauma pode se impor sem que haja a premissa de algo que pactuamos coletivamente como excessivo. Então, o que é a questão que eu estou querendo trazer, chamando essas autoras? É que essa abordagem permite romper com uma associação direta entre violência, trauma e vítima. Então, o que eu estou querendo ressaltar é que permite romper a associação a priori entre violência e uma determinada forma de trauma. Então, essa perspectiva surgiu, trauma no sentido do congelamento e da paralisia. Então, a ideia é rever a própria noção de trauma e pensando outras possibilidades que não a de paralisia. Por que onde eu cheguei a isso, né? Essa perspectiva surgiu dos inúmeros relatos subterrâneos, contrapostos aos relatos oficiais, portanto, né? Que evidenciaram um trabalho incessante do tempo na relação entre violência e subjetividade, alheio a qualquer ideia de congelamento e paralisia. Isso veio muito das entrevistas e do material que eu analisei, né? Isso eu vou voltar a isso quando eu falar da vítima e da testemunha. Mas antes eu gostaria de mencionar um outro ponto que eu tenho tratado, que é o fato de que essa diferenciação proposta pela Vina das formas como o tempo age vem ao encontro do problema colocado pela literatura recente sobre a violência, em particular sobre a violência do Holocausto nazista. O Holocausto nazista é evidente, nesse tema que eu estou trabalhando, o Holocausto é a experiência emblemática, né? Mas, quer dizer, o que aparece muito claro também é como que é uma questão que essa literatura trata, é uma narração sobre o século XX também, que coloca o Holocausto como uma experiência emblemática do sofrimento associado à violência, até pela escala, né, que teve o genocídio. Mas ela está muito longe, em termos de atrocidades, de ser a experiência emblemática do século XX. Né? Quando a gente pensa o que tem de trabalhos nesses últimos tempos, talvez dos fim do século XX e começo do século XXI, sobre o genocídio armênio tem sido muito tematizado, mas coreano, cambodjano, o que o exército japonês fez na Ásia. Bom, vocês devem ter notícias disso também, né? É impressionante, quer dizer, em termos de atrocidades, não é menor do que os... Mas isso é interessante, é uma coisa que está por ser feita, é como se criam essas narrativas em que toda a ênfase... O que tem a ver? É a característica da vítima, talvez um certo capital cultural das vítimas,
Às vezes eu penso muito nisso, a gente pode conversar sobre isso, mas eu penso que a gente tem que começar a tomar o Holocausto, o emblema representado pelo Holocausto, como uma narrativa, não como algo que é, né? Não foi a pior experiência do século XX, não. Tem coisas e silenciadas, como mostra esse caso coreano que eu comentei, entre muitos, vocês podem relatar depois sobre o Timor-Leste e outros tantos, né? Experiências tão atrozes quanto o Holocausto e que são silenciadas e apagadas mesmo, né, da história. Então, qual é a questão? Entre vários autores que fazem essa crítica, eu posso incluir Agamben, Didi Huberman, que é historiador da arte, Emílio Krenzel, que é um sociólogo argentino que escreveu sobre a ditadura na Argentina, e depois um outro professor, que também brasileiro, Márcio Seligman Silva, que trabalha sobre o caso da ditadura brasileira também. Então, a questão é a necessidade de se pôr em questão as noções de indizível, inenarrável, impensável e irrepresentável pelo pressuposto de exclusão ou de negação da experiência vivida, erigida paradoxalmente em impossibilidade, apesar dos incontestáveis testemunhos. Então, o que se problematiza, na verdade, nessa literatura é o efeito de distanciamento que essa ideia da violência indizível e irrepresentável acaba produzindo, né? Como se nós estivéssemos moralmente a salvo de atos pensados como tão excêntricos, né? Ao qual atribuídos sempre a um outro inacessível. Tem uma frase de um dos, não me lembro agora, um dos críticos, ele diz assim, bom, se foi muito planejado, os campos de concentração foram todos planejados dentro de uma lógica de funcionamento. Se eles foram tão planejados, tão pensados, por que eles são impensáveis, né? Pela mesma lógica, né? A gente não pode pensar sobre eles, né? É quase uma tautologia, né? Então, assim, dizer que a violência é indizível é um discurso, né? É atribuir esse discurso a seu caráter e atribuir a isso um caráter intrinsecamente traumático, como se fosse um absoluto, não é senão uma forma de representação da violência, aquela em relação à qual não há uma possibilidade de atuar, né? Por isso que a ideia de excesso é interessante da psicanálise, do trauma como excesso, porque você atua sobre ele, né? Ele precisa achar o seu lugar, mas ele está lá, né? Então, eu acho interessante essa reflexão toda muito recente sobre a violência. Então, produziu-se a crítica à impossibilidade de narrar, dizer, pensar, imaginar ou representar a violência a partir da ideia de que a representação de um acontecimento, mesmo violento, é parcial, limitado e mediado pelas circunstâncias da sua produção, evidentemente, né? Então, está no âmbito processual da ação humana e, portanto, está sempre aberta à possibilidade de elaboração das experiências de violência, já que as condições de possibilidade são sempre históricas e sociais. Então, são os caminhos para isso que eu estou o tempo todo procurando, né? Então, eu queria agora, como é que estamos de tempo? Kelly, me fala, porque esse tema vai longe. Uns 10 minutos. Hã? 10 minutos, 10, 15. Teríamos 10, 15? Tá, eu queria... a gente perguntar. Tá. Eu queria falar só de que eu estou trabalhando com duas figuras. A pesquisa é a figura da vítima e a da testemunha. Então, eu vou falar rapidinho da figura da vítima, porque ela é uma figura... Como é que eu estou trabalhando ela aqui? Vou cortar pra caramba o que eu estou falando aqui. Quer dizer, a ideia da figura da vítima, ela é pensada como uma forma de conferir reconhecimento social ao sofrimento associado à experiência de violência, que é um reconhecimento necessário em dois sentidos: para dar inteligibilidade social ao sofrimento e também para legitimar as demandas sociais de reparação no plano político, tá? Então, nesses dois sentidos. E o que eu quero falar bem rápido é que na literatura de testemunho, essa figura é super ambígua. Se tem um lado, tem o registro dos direitos humanos, em que se reconhece, a partir do reconhecimento dessa violência como uma violência de Estado, no registro dos direitos humanos, os protagonistas da luta contra a ditadura, que escreveram seus testemunhos e que estão agora na luta contra a ditadura, se reconhecem como vítimas. Mas tem um enorme
dificuldade de se reconhecer como vítimas num outro registro, que é a ideia de que é como se tivesse a figura jurídica da vítima, eles se reconhecem porque houve uma violência de Estado e eles foram vítimas dessa violência. Agora, por outro lado, há uma recusa dessa figura pela conotação negativa que ela tem associada à ideia de vítima, que exime o sujeito de responsabilidade. Então eles dizem, nós sabíamos, nós tínhamos um projeto político para a nação, nós sabíamos o que nós estávamos fazendo, nós não somos vítimas inocentes, né? Somos vítimas de uma violência de Estado, mas nós não somos vítimas nesse sentido eles dizem, nós éramos resistentes e não vítimas. Tem um discurso do Alípio Freire, que é um militante muito envolvido com as políticas de memória, o discurso dele é um dos mais emblemáticos dessa perspectiva, né? A resistência, que tem alguns historiadores, eu tenho certas dúvidas sobre isso, mas alguns historiadores trabalham com a ideia de um discurso heróico, né? Da resistência. Por outro lado, algumas mulheres falam de uma questão de gênero nessa recusa do lugar da vítima. Como se tem umas análises muito interessantes sobre o ethos revolucionário daqueles anos da ditadura, da luta contra a ditadura, como um ethos masculino. E aí tem toda a discussão sobre a traição, né? A traição que eu digo, estou falando, é sobre a traição de falar sobre tortura, entregar os companheiros, né? Que passa muito por essa ideia de um ethos masculino, né? De algo que eu entrevistei essa mulher também, ela diz, os homens não admitem serem vítimas em momento algum, é como se ser vítima fosse uma traição ao seu ideário, que é o ideário resistente, de combatente, né? O ideário de combatente. Aí essa mesma mulher, ela diz, ela se reconhece hoje como vítima, mas depois de um trabalho de elaboração do que foi vivido. Ela diz ter assumido a condição de vítima diante da violência de Estado, né? Da impotência que ela viu que ela estava naquele momento, ela foi torturada, né, pela desigualdade de condições, né? Mas e aí esse processo foi uma construção ter se reconhecido como vítima, né? Então, o que aparece aí uma aceitação da figura da vítima no registro dos direitos humanos, mas que faz como se fosse a situação de vítima em relação àquilo que foi vivido como uma violência de Estado. Agora, a grande recusa é a condição de vítima como uma condição identitária. Eu acho que essa é a questão. Mas aí depois eu posso falar mais, que tem mais coisas sobre isso, né? A testemunha. Então, a questão que eu quero colocar antes da gente encerrar. O que eu quero ressaltar é o lugar do outro, voltando à questão que eu digo que foi o meu ponto de partida para dizer que eu me inspiro em Moço, quando ele diz o sentimento implica o outro, porque sem o outro não há como expressar, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu resumir um pouco, pegar o essencial para discutir com vocês. Então, se a gente pensa, aí eu me inspiro também bastante em Walter Benjamin, né, que ele insiste muito na questão da importância da narração, de narrar. Então, para ele, narrar é uma ação reparadora. Para quem vive a experiência de violência, a possibilidade de narrar é indissociável das condições de escuta. Posto que a experiência de violência e de sua elaboração é, por definição, relacional, fazendo com que a impossibilidade ou a dificuldade de narrar seja menos um atributo do sujeito, daí a crítica a uma certa noção de trauma, né, que viveu a violência, mas sobretudo o resultado de uma recusa de escuta. Então, a ideia de violência traumática como impossibilidade de simbolizar passa a ser vista como uma experiência situada, que faz silenciar sem se apagar,
permanecendo em algum lugar recôndito, mas sem repouso. Então ela não é uma experiência assimilável no momento em que ela ocorre, mas ela pode ser simbolizada, ela não pode ser simbolizada naquele momento, mas pode ser trabalhada ao longo do tempo. E as circunstâncias aí são decisivas. Então eu vou me remeter a Jeanne-Marie Ganneban também, a algo que ela fala a partir de um relato do Primo Levi, de um sonho do Primo Levi, que era recorrente, que ele fala nos Afogados e Sobreviventes. Aí ele descobre que esse sonho não era só dele, era de outras pessoas que estavam nos campos de concentração. Que era o seguinte, que ele chegava em casa, depois da experiência do campo, estava de volta em casa, acabou a guerra, e isso ele sonhava enquanto ele estava no campo. E aí ele começava a falar de tudo que ele viveu lá, e as pessoas não prestavam atenção e iam embora, indiferentes ao seu relato. Aí a Jeanne-Marie Ganneban, ela fala desse personagem que vai embora, né? Ela chama atenção para esse personagem do sonho. Então ela diz, esse ouvinte teria a função de restabelecer o espaço simbólico de um terceiro, que permita romper o círculo infernal do torturador e do torturado. Para ela, somente esse outro lugar de um terceiro, de alguém que escuta, permite que a história do horror seja retomada e transmitida em palavras diferentes. Maria Rita Kell, a psicanalista, né, que está na Comissão da Verdade, fala no mesmo sentido. Ela diz que esse terceiro institui o campo simbólico a partir do qual a narrativa pode se atribuir novas significações. Se entra a narrativa como algo que se ressignifica o tempo inteiro. Então, a Jeanne-Marie Ganneban, eu estou trabalhando muito com essa ideia, ela fala da necessidade de ampliação do conceito de testemunha. Vou ler rapidinho, tá? Ela diz assim, testemunha não seria somente aquele que viu com os próprios olhos. A testemunha direta. Testemunha seria aquele que não vai embora. Aquele que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro. Não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a esboçar uma outra história, a inventar o presente. Então, esse ouvinte, por se constituir em outro lugar, fora da díade, né, do algoz e da vítima, ele possibilita a reinscrição simbólica do sofrimento numa história que transcende o indivíduo violentado. Essa é a questão. E esse parece ser muito sentido, na pesquisa eu tenho me deparado muito com a demanda de escuta, que vem muito dos familiares de vítimas e desaparecidos, que insistem muito que a questão do Brasil não vai ser resolvida, ou melhor, não sei se isso jamais vai ser resolvido, mas o grande problema é transformar essa questão numa questão privada, né? Como se dissesse respeito apenas aos familiares, a quem viveu essa experiência, né? Então, eu acho que essa perspectiva colocada pela Jeanne-Marie Ganneban permite que quem escuta seja também colocado no lugar de testemunha, né? Então, amplia-se o próprio sentido da narrativa, né? Não são só os sujeitos, mas também quem escuta e quem se deixa, não só quem se deixa afetar por isso, né? Testemunha inclui isso. Então, bom, aí tem vários depoimentos nesse sentido também. E eu queria, então, mencionar as clínicas do testemunho, que fazem parte do projeto da Comissão de Anistia, que é justamente tratar das memórias a partir desse lugar, da possibilidade de criar um lugar de escuta. E, bom, eu tenho acompanhado a clínica do testemunho de São Paulo, do Instituto Sede Sapiens, depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais. Então, só para concluir, que já acabou o meu tempo, né, Kelly? O que eu queria dizer, então, é que não apenas na psicanálise, que é quem, através dessas clínicas, está neste momento tentando criar um lugar de escuta, nesse sentido de aguentar ouvir, né?
Mas eu acho que também a pesquisa antropológica tem, a meu ver, ela assume uma dessas formas possíveis de escuta. Ocupam esse lugar de testemunha, como um terceiro, que permite reinscrever a experiência de violência da ditadura no curso da existência dos indivíduos afetados e da sociedade brasileira como um todo. Então, a escuta da narrativa também é uma forma de se deixar afetar, ao mesmo tempo que ela supõe já que a gente esteja, pela própria abertura para ouvir isso, afetado pela questão, né? Porque senão a gente não tem abertura para ouvir isso, né? Então, é nesse sentido de uma testemunha que eu estou me colocando que eu estou colocando essa pesquisa, essa investigação, né? E aí, só para terminar, eu queria ler citar o Walter Benjamin, né? Quer dizer, não só é esse sentido da testemunha que inclui aquele que ouve, né? Não é só aquele que fala, é muito mais, não só as condições de enunciação da fala são também as condições de escuta, né? Mas também a ideia de que a narrativa ela não pode ser analisada sem as condições de escuta também, né? É isso, nesses dois sentidos, da testemunha e da narrativa que eu quero trabalhar. Então, eu queria lembrar, citar um fragmento do Walter Benjamin, que é justamente traduzido como narrar e curar. Ele diz assim: já se sabe como relato que o paciente, ele está falando de saúde, mas eu acho que transpõe para a violência. Já se sabe como o relato que o paciente faz ao médico no início do tratamento pode se tornar o começo de um processo curativo. Daí vem a pergunta se a narração não formaria o clima propício e a condição mais favorável de muitas curas. E mesmo se não seriam todas as doenças curáveis, se apenas se deixassem flutuar para bem longe, até a foz, na correnteza da narração. E aí eu penso muito na eficácia simbólica também. É isso, gente. São as questões que eu queria colocar. Até que horas temos? Ficamos até 15 para 6, mais ou menos, para 6. Meia horinha. Bom, obrigada, Cíntia, por esse turbilhão de questões que você nos trouxe, inclusive indo no sentido positivo, né? Extrapolando os mundos da antropologia. Eu particularmente adoro esse diálogo, assim, adoro psicanálise e eu acho que a gente deveria levar mais a sério esse diálogo, na verdade. Difícil, bom, né? É difícil, porque é uma outra disciplina com uma linguagem muito própria também, fazer as aproximações é complicado. Como de praxe, a gente tem agora aproximadamente 30 minutos para o nosso debate e eu queria abrir para vocês colocarem questões. Em geral, a gente recolhe o número de questões e passa a palavra para você. Tá. Mas fica a seu critério, você pode responder também uma por uma, conforme você quiser. Depende das questões. Daniel? Bom, de fato, você trouxe uma quantidade fantástica de provocações, né? Eu estava pensando em mil coisas, mas, enfim, queria te colocar alguma inquietação. Concordo plenamente que uma grande questão envolvida na discussão disso é em que medida um determinado evento se torna, se reconhece publicamente como um evento de violência, né? Essa questão que você põe em relação ao Holocausto, certamente se tem no Sudeste Asiático outras experiências do século XX de grandes genocídios, como a própria independência da Indonésia, a resistência holandesa a abrir mão da Indonésia, que resultou também em milhões de vítimas e tal, que acabam sumindo nas narrativas, né? E aí, pensando sobre essa questão da tortura no Brasil, a gente sabe que é uma experiência que continua, né? A polícia continua fazendo uso da tortura como ferramenta investigativa, né? Nas periferias urbanas brasileiras,
E aí eu fico pensando, queria te ouvir um pouquinho, se existe alguma, na tua pesquisa você chegou a ver se existe algum esforço de pensar que medida é essa violência do Estado, para além da experiência da ditadura militar, se hoje há também gente pensando nessa linha de como ela marca as pessoas, e aí certamente são pessoas de outra classe social, de outro capital cultural, que são submetidas cotidianamente a uma experiência que, ao nosso ver, visto de fora, poderia ser visto como violência. Eu estava aqui pensando, mas de fato a definição também de em que medida aquilo é percebido como uma violência que extrapola limites, depende também de um enquadramento moral específico dado pelas próprias pessoas que são sujeitas a isso. Estava lembrando o trabalho do Marcos Cardoso, né, do Pavãozinho, no Rio de Janeiro, e que os moradores já estão sujeitos a uma violência policial cotidiana, mas ele já existe uma espécie de ética de o que é aceitável sofrer por parte da polícia. Que aquilo não é propriamente uma violência, é da gramática da relação com a polícia. Ali é de se esperar que o policial se comporte daquele jeito. Mas há situações em que isso eles abusam, né? Quer dizer, aí sim rompe-se essa expectativa de um tratamento. Quer dizer, eles dizem coisas do tipo, não, a gente sabe que a gente não vai ser tratado do jeito que se trata um cidadão da Zona Sul, e isso não é um problema para nós. Mas tem limites, né? Quer dizer, então, eu acho que essa definição de como se percebem as violações dos limites do tratamento da polícia com o cidadão, ou da força do Estado com o sujeito, né? É um campo para a gente, de fato, tentar entender melhor o que está em jogo aí. Então, estava lembrando também da referência que o Luiz Roberto usa bastante do Strawson, né? A ideia de indignação, né? Que a Strawson, o filósofo inglês, né? Luiz Roberto, a gente fala do insulto moral, né? De como que depende, para que haja um insulto moral, uma percepção de um ataque à sua dignidade. E a contrapartida do terceiro, da testemunha, nesse caso, é a indignação. Quando alguém percebe que aquela ação atacou a dignidade, ele fica indignado, é uma solidariedade à violência, né? E que isso depende sempre de uma gramática que permita a leitura nesse sentido. Então, eu fico pensando se esse movimento de escrita também não é uma forma de tentar construir uma gramática que permita a solidariedade, acionar a solidariedade de outros atores da sociedade em relação a construir um consenso de que aquilo foi, de fato, inadmissível, de que aquilo foi um ataque à dignidade da pessoa, né? Eu teria 300 outras coisas aqui, mas vou começar a citar isso. Você quer falar agora? Não, pode. Eu anotei aqui, nada que eu não possa. Então, eu tinha ouvido um pouco a Cíntia falar, um pouco nessa linha lá na RBA, mas agora me caíram umas fichas, eu queria ouvir um pouco a Cíntia, porque a gente está começando um projeto novo, eu e Rosa Maria Giatti, que é colega antropóloga lá da Ceilândia, sobre a microcefalia, lá no Recife. E é interessante te ouvir, já agora com o projeto começando, as primeiras leituras, assim, lendo muito jornal também, assim, e as primeiras mulheres que eu tenho começado a entrevistar, elas têm falado, e na mídia também aparece, numa qualificação que eu participei recentemente também sobre já o fenômeno da microcefalia, as mulheres falam assim, a gente não quer ser esquecido, né? E assim, então tem várias coisas que você fala que ressoam, sabe, assim? Então elas falam assim, nós somos vítimas de uma epidemia, nós somos vítimas do Estado, porque o Estado não controlou e não preveniu que essa epidemia fosse acontecer. A gente não tem saneamento, a gente não tem condições mínimas, né? Como uma cidade, para uma cidade funcionar bem. Então, assim, elas se colocam como vítimas e elas falam, a gente não quer ser esquecida, e aí depois veio as Olimpíadas e agora o impeachment e estão nos esquecendo. Jornalistas não estão mais vindo na nossa casa para ouvir o que a gente tem para dizer, né? E aí, claro, tem uma temporalidade também, as mulheres começam a se organizar em associações, começam a falar de outras maneiras também, né? Mas eu acho interessante, porque tá aí, por exemplo, uma outra senhora que falou assim, mas eu também não, assim, ouvindo você falar
a vítima da violência do Estado, até um pouco heroicizadas, e tem aquela outra percepção de que as vítimas se dizem como resistentes, né? Não somos passivas. Eu ouço meio coisas semelhantes, então eu ouço essa coisa da vítima da epidemia, e uma outra senhora que falou assim, não, eu não aguento mais as pessoas ficarem falando de saneamento. Esse não é o foco, né? E aí toda essa questão de esquecimento e lembrança, e se colocar, e esse reconhecimento público, essa voz se tornar pública, sair da esfera da família, que está cuidando dessas crianças, cuidando dessa família, e ir para o público, seja bater na porta da prefeitura, seja na mídia, seja também para um monte de pesquisadores que têm começado, né, a soberbar essas pessoas, a se tornar essa voz pública, coletiva ou individualmente, para exigir a ajuda do governo, né? Então, para ser reconhecido como vítima e ter algum tipo de compensação, ou enfim. E aí eu fico pensando, ao te ouvir, como essas mulheres, também pela pesquisa, mas primeiramente pelo jornalismo, acho que foi o que primeiro cobriu assim, né, a epidemia, como elas são incitadas a falar também, né? E aí aquilo que você estava falando, daquela experiência da Diana Ross? Fiona Ross. Diana Ross é a cantora. Eu estou muito cansada da Fiona Ross. De como as mulheres sendo incitadas a falar da violência, né? As vítimas recontarem. E eu fico pensando nessas mulheres, né, da epidemia do Zika, também muito incitadas a falar. Mas o que elas querem falar? Na verdade, o que a gente quer ouvir, sabe? Eu fico pensando, só falou de me fez pensar muitas coisas assim para a nossa pesquisa. Porque eu fico achando que as pessoas querem ouvir muito sobre como é que elas viram a epidemia, como é que elas estão sofrendo essa epidemia, mas elas também querem falar de outras coisas. Elas querem falar, talvez, de pobreza, elas querem falar da relação delas com o Estado, elas querem falar dos serviços de saúde que não funcionam, né? E também elas não querem falar, por exemplo, não sei, são impressões muito ainda iniciáticas, né? Mas elas não querem falar, por exemplo, das decisões, né? Por exemplo, de ter interrompido uma gestação, ou de ter cogitado isso e não ter interrompido, e toda a questão que a gente não pode falar muito de aborto, né? Porque afinal de contas é crime. Então, eu fiquei pensando como ressoa o teu trabalho em algumas coisas que a gente tem ali no campo, sabe? Assim, eu queria te agradecer, e não sei se, enfim, se faz sentido, se você também já pensou um pouco, se você tem acompanhado um pouco, claro que você tem acompanhado a epidemia, mas se você tem percebido um pouco desses discursos que têm surgido, assim, né? Sou calor, apesar da... Mas uma coisa que eu queria só que você comentasse, e eu acho que ela até abordou bem, é a questão do que se quer ouvir. E é isso daí, por exemplo, o caso das mulheres. As mulheres, você colocou que elas são muito cobradas em relação à tortura sexual. E que elas muitas vezes elas não querem falar, mas aos homens isso não é cobrado. Então, a outra coisa, o homem também, ele é sempre, ele nunca se coloca como vítima do Estado. Nunca não, muitos, né, não se colocam como vítimas, porque eles se consideram, até não queria aqui, como se fosse uma traição. Eles são resistentes, eles são combatentes. E se ele entra como vítima, aquela luta dele perde sentido para ele. Então, é uma significação que que ele tem. Ele não, aquilo que ele sofreu não foi uma vitimização, mas foi resultado de um combate. Então, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí, porque a gente está sempre muito, ao ouvir alguém, induzir o que a gente quer ouvir. Essa aqui eu acho que é a minha questão. Posso responder? Com certeza. Deixa eu primeiro responder a do Daniel. Então, acho que a gente tem muitas afinidades nas coisas que você escreve, né, sobre a violência sexual no Timor e como é que se cria, se constrói a violência, né, com isso que eu estou falando. E você sabe que essa clínica do testemunho em relação a essa questão da violência hoje, né, por isso que eu não estou trabalhando com isso agora, eu estou trabalhando com o discurso da violência sobre a ditadura como a construção de um determinado tipo de maneira de pensar a violência do Estado. Agora, eu estou também incluindo aí,
por exemplo, no caso da clínica do testemunho, senão você não tem recorte possível para fazer análise, né? Tem uma hora que é tanta violência então, violência de Estado, como diz o Adam bem, não é mais exceção. Eu gosto muito dessa formulação dele, né? Não é mais exceção isso. Agora, só que já é violência, não é estado, o estado de exceção é permanente, né? Então, é isso. E eu acho isso genial, porque é isso, né? Então, mas o que eu ia te contar é que a Comissão de Anistia, então, fez esse edital para criar clínicas do testemunho. E 5 institutos de psicanálise no Brasil foram contemplados com recursos da clínica do testemunho. E agora ela passou por uma segunda fase. E na segunda fase, eu acompanhei só o trabalho da clínica do testemunho de São Paulo. Tinha 2, do Instituto Sede Sapiens, que é um instituto que tem uma longa história de ação política contra a ditadura. Umas freiras canadenses, uma ordem muito progressista, né, da Igreja Católica e tal. E aí, e tem um dos centros de psicanálise mais importantes de São Paulo. E aí, no segundo edital, que a Comissão de Anistia abriu, eles já abriram para todas as formas de violência de Estado. Então, eles não estão mais atendendo só as vítimas da ditadura, que foi um primeiro momento, porque ninguém tinha ouvido, ninguém tinha em nenhum momento... isso foi parte da própria construção. Tem um trabalho no Rio Grande do Sul, qual é o nome dela? Dois alunos lá do programa de pós, sobre a construção da ideia de vítima da ditadura. Então, no momento em que essa ideia da vítima da ditadura se constrói no Brasil, a Comissão de Anistia lança esse edital para tratar psicologicamente das vítimas da ditadura, né, em primeiro momento. O segundo edital já foi, então, agora quando eu fui à última reunião da Clínica do Testemunho, que foi a primeira já sobre o novo edital, eles estão atendendo todas